Regressamos a mais um ciclo de conversas com a chancela da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para falarmos das vítimas. O que é ser vítima? Vítima de quê? A vitimação, a autovitimação. Quando é que o V de vítima se transforma em V de vitória? Aqui connosco está Frederico Marques, jurista da APAV. Olá, Frederico. Olá. Antes de mais, queria que nos fizesse uma autoapresentação. Quem é o Frederico na APAV? Eu sou jurista de formação, comecei como quase todos nós começamos, como voluntário da associação, e depois em 2000 fui convidado para mais permanente e desde aí estou cá, com várias funções, como todos nós aqui. Não somos, agora já somos muitos, mas ainda assim todos temos que fazer muitas coisas em áreas diferentes e portanto tenho trabalhado sobre diferentes temáticas, algumas ligadas a projetos europeus, mas também muito internamente agora como coordenador de operações e portanto tendo aqui uma função de apoio à nossa rede de serviços de proximidade. Frederico, esta nossa conversa vai falar sobre a vítima. O que é ser vítima? Ou melhor, como é que a lei determina a condição de vítima? Ser vítima significa ter sofrido um dos atos que a sociedade considera como mais censuráveis, como mais graves. Como tales, atos que estão tipificados no Código Penal ou em legislação avulsa, mas que são considerados crimes. E, portanto, ser vítima é, sem ter feito nada para isso acontecer, sofrer efetivamente um destes atos e, em consequência disso, sentir, passar por uma série de consequências, sofrer um conjunto de danos que podem ser de natureza física, psicológica e emocional, também de impacto financeiro, etc. E isto depois repercute na vida das pessoas, não é? Isto é muito pessoal, de reações emocionais e psicológicas, mas também na forma como lidamos com as nossas famílias, como lidamos com o nosso círculo mais alargado. Portanto, o crime tem um impacto não apenas na própria pessoa que o sofre diretamente, mas tem um impacto naqueles que são mais próximos e, em última instância, em toda a sociedade. Ou seja, sempre que acontece um crime no seio da sociedade em que vivemos, todos nós, em última instância, somos afetados. Ou seja, há uma vítima direta desse crime e poderá haver vítimas colaterais desse crime. Sim, do ponto de vista de definição legal, vítima é a pessoa que sofre o ato criminoso diretamente, ou então, no caso desse ato criminoso ter causado a morte da vítima, os familiares mais próximos são também legalmente considerados vítimas de crime. Portanto, este é o conceito legal. Agora, se quisermos olhar para isto numa perspectiva até mais sociológica, uma testemunha, por exemplo, pode ser uma vítima no sentido em que foi exposta a um ato extremamente violento, embora não tenha sofrido diretamente. E isto justifica, por exemplo, que muitas vezes uma testemunha tenha também de beneficiar de apoio para ultrapassar ou pelo menos para mitigar o impacto que teve em si assistir àquele ato criminoso. Portanto, aí estamos a falar já de um conceito mais alargado de vítima. Uma vítima colateral. Exatamente. Como é que a lei ajuda as vítimas? A lei tem feito uma evolução muito grande nos 30 anos. Se nós olharmos para o que se passava no final do século XX, a vítima pouco mais era do que um mero transmissor de prova para o processo. Ou seja, não era olhada como um sujeito de direitos. A evolução nestes últimos 30 anos resulta em parte, pelo menos, e numa parte significativa, da pressão, digamos assim, da pressão boa que algumas das principais organizações internacionais têm feito sobre os respectivos países. Inicialmente mais a nível das Nações Unidas, do Conselho da Europa, mais recentemente a União Europeia, que se vem empenhando nestas questões e, portanto, que impõe aos Estados-membros que consagrem um conjunto de direitos fundamentais para as vítimas de crime. E há aqui um conceito que eu acho que é um conceito muito feliz, que é o conceito de presunção de vitimação. Todos já ouvimos falar do conceito de presunção de inocência, mas a presunção de vitimação diz-nos que alguém que se apresente como vítima, designadamente denunciando um crime, e a não ser que essa denúncia nos pareça desde logo completamente infundada, essa pessoa deve de facto beneficiar dessa presunção de vitimação, ou seja, deve ser tratada como vítima. E o que é ser tratada como vítima pelo sistema? E agora estou aqui a adotar uma perspectiva ampla de sistema. É ser-lhe atribuído um conjunto de direitos fundamentais que visam tão somente garantir que, enquanto ela tiver, por exemplo, que estar envolvida no procedimento criminal, que é bem tratada, ou seja, que é tratada da melhor forma possível para minimizar o impacto, tem sempre impacto, a participação nesse processo. E, portanto, é por esta razão que atribuímos a alguém que se identifica como vítima um conjunto de direitos. Na realidade, nós não sabemos, tal como nós, em princípio, não sabemos se alguém que está como arguido num processo de facto cometeu o crime, só no fim do processo é que o vamos saber, nós também não sabemos
quer aqui na APAV, quando alguém nos entra pela porta ou quando alguém vai à polícia apresentar uma denúncia, devemos ter a certeza absoluta se essa pessoa de facto é vítima. Mas aquilo que se defende é que deve ser tratada como tal apenas para poder beneficiar de um conjunto de direitos que visam tratá-la melhor. E, portanto, eu diria que o grande percurso tem sido nestes últimos 30 anos a atribuição às pessoas que são vítimas de crime, ou que se digam como vítimas de crime, de um conjunto de direitos fundamentais. A presunção, no centro está a vítima. No centro está a vítima. Eu diria que, lá está, em consequência desta consagração de direitos, a vítima tem sido trazida gradualmente para o centro da preocupação do sistema de justiça. Ou seja, o sistema de justiça tem uma função muito clara, é descobrir a verdade que aconteceu e, se for o caso de se provar que alguém cometeu um crime, penalizar essa pessoa, sancionar essa pessoa. Essa é a função principal do sistema de justiça. Mas isto não significa, ou isto não impede, que alguém que é vítima seja também atribuída aqui alguma centralidade no sentido de haver preocupação com ela, a ser informada, ser protegida, ser eventualmente indemnizada, no fundo ser bem tratada pelo sistema de justiça. A vítima aí deixa de ser meramente instrumental ou continua a ser instrumental para a tal penalização do sujeito do crime? Olhando agora muito concretamente para a realidade portuguesa, e eu digo isto porque a lei difere de país para país e nós em Portugal atribuímos à vítima uma possibilidade que é quase única, que não encontra quase paralelos em leis de outros países, que é a possibilidade da vítima se constituir como assistente. Isto significa o quê? A vítima, se o quiser, tem a oportunidade de assumir um papel ativo no processo. Seja, pode, tendo que constituir advogado, portanto, tendo que estar representada por advogado, tendo que pagar taxas de justiça, e estes são os problemas que muitas vezes afastam as vítimas desta constituição como assistente, mas no plano dos princípios, se a vítima quiser ter este papel mais ativo, e quando eu digo um papel mais ativo, ter com apresentar provas, recorrer de decisões com as quais não concorda, a vítima tem esse direito. Portanto, confere-se à vítima esta possibilidade, no fundo, de ajudar a moldar o procedimento criminal. Agora, aqui dentro, na APAV, quando a vítima chega em cá dizendo que é vítima, como é que se faz a destrinça? É ou não é? Ou à partida é? Há essa presunção? Há essa presunção, obviamente. A APAV não é uma autoridade que faz investigação criminal. A APAV é uma organização que existe para ajudar vítimas. E, portanto, se alguém nos aparece identificando-se como vítima, e repito, a ser que seja uma situação claramente não verdadeira, e temos algumas situações de pessoas com problemas a nível de saúde mental, que vêm procurar os nossos serviços identificando-se como vítimas, mas logo no primeiro contacto nos apercebemos que de facto não é essa a realidade, mas em regra a nossa postura é acreditar nas pessoas. Portanto, vamos tratá-las como vítimas. Vamos ouvi-las de forma empática, vamos perceber que necessidades têm, vamos começar a prestar desde logo apoio emocional e depois, consoante as necessidades que forem identificadas, assim prestar um ou mais dos apoios especializados que disponibilizam. O apoio jurídico, que é muito frequente em virtude das pessoas se encontrarem envolvidas em processos judiciais, designadamente processo de crime, mas também é o acompanhamento psicológico, é o apoio social, às vezes até o apoio em questões práticas, portanto, uma panóplia de apoios que prestamos partindo dessa premissa, que é se alguém se identifica perante nós como vítimas, nós vamos acreditar nisso e vamos ajudar em conformidade. Frederico, depois esse acompanhamento é até ao final do processo, ou seja, a APAV acolhe totalmente essa vítima e acompanha até aquele episódio estar esclarecido, estar resolvido. O apoio dura enquanto a vítima quiser que ele dure. Por regra, ou tendência maioritária, as pessoas procurarem-nos numa fase muito inicial, até muitas vezes antes do próprio processo iniciar. Ou seja, nós temos muitas pessoas que vêm bater à nossa porta antes de irem bater à porta do sistema de justiça, ou seja, ainda não denunciaram o crime que foram alvo e vêm ter primeiro connosco. Nesse caso, ou nesses casos, uma das nossas primeiras funções é tentar motivar a pessoa para a importância de denunciar o crime, porque muitas vezes vêm ter connosco ainda na dúvida, ainda não tendo a certeza se querem dar esse passo. E é muito importante, passam. Claro que há situações em que essa denúncia tem que ser feita com algumas cautelas, e estou aqui a pensar, por exemplo, nos casos de violência doméstica, em que a denúncia pode aumentar risco para a própria vítima, isso depois terá que ser trabalhado em termos de estratégias de segurança, mas uma das nossas primeiras funções, no caso do crime ainda não ter sido denunciado, é motivar a vítima, explicar-lhe a importância da denúncia. Exatamente. E, portanto, a nossa intervenção começa sempre nesta fase muito precoce ainda, muito próxima temporalmente da ocorrência do crime. Pois, cada caso é um caso. Há situações em que a pessoa nos procura, por exemplo, para uma questão muito pontual, vê uma dúvida esclarecida e não nos procura mais. Nós respeitamos isso, não
da autonomia da vítima, que é um dos pilares da nossa intervenção. Noutras situações, esse apoio prolonga-se um pouco mais, por exemplo, na primeira fase ainda de investigação, ajudamos a pessoa quando, por exemplo, vai ser ouvida pela primeira vez, seja na polícia ou no Ministério Público, mas depois o apoio cessa, mas depois temos também muitas situações em que o apoio é muito mais prolongado, em que a pessoa mantém esta relação de apoio e acompanhamento connosco, por exemplo, até ao julgamento, acompanhamos no julgamento, ou situações em que há aqui a prestação de um apoio psicológico que, por natureza, é mais prolongado no tempo e, portanto, esse acompanhamento da nossa parte também se prolonga, portanto isso aí é muito variável. Agora, todo esse serviço ao serviço da vítima está espalhado por todo o país, ou seja, uma vítima em qualquer ponto do país pode receber esse vosso apoio? Pode receber esse nosso apoio porque temos desde logo uma linha telefónica, uma linha de apoio à vítima, o 116 que permite que qualquer pessoa, independentemente do ponto do país em que se encontre, nos possa contactar. E, por exemplo, se olharmos para os dados dos últimos anos, a APAV foi contactada por pessoas que, penso que 92% ou 93% do total de concelhos do país. Esta é a realidade em termos da possibilidade de contato. Agora, a realidade diferente é a presença física da APAV, ou seja, a presença física da nossa rede de serviços não é tão abrangente assim. Neste momento a APAV conta com 87 serviços de proximidade, a APAV tem feito um esforço grande nos últimos anos e tem tentado ser criativa para tentar chegar a cada vez mais vítimas, mesmo tendo em conta os recursos que dispomos. Por exemplo, uma solução cada vez recorremos mais, passa pelas equipas móveis de apoio à vítima, ou seja, se pensarmos em regiões do país que são menos densamente povoadas e, portanto, não justificam um gabinete da APAV aberto todos os dias, das 9 às 5 ou das 10 às 6, a solução que se tem encontrado é ter equipa móvel, tem, digamos, um ponto fixo, dando aqui o exemplo do Alentejo Oeste, nós temos um gabinete de apoio à vítima em Ponte Sor, que funciona um bocadinho como âncora, e depois uma equipa desse gabinete todos os dias se desloca a 1 ou 2 concelhos limítrofes diferentes. Num dia vão à Avis, no outro dia vão ao Crato, no outro dia vão à Fronteira. Portanto, a população de cada uma dessas cidades sabe que, por exemplo, à terça-feira de manhã a equipa da APAV está lá disponível. Claro que isto para os atendimentos, chamemos-lhes mais normais, situações de emergência, carecem de outro tipo de intervenção mais rápida, não compatível, digamos assim, com a espera semanal. Por aí temos um procedimento diferente. Mas temos, no fundo, ser criativos para conseguir chegar a cada vez mais pessoas. As redes sociais, todos esses canais agora também facilitam esse tipo de contactos, atendimentos à distância. Foi uma coisa, e isto é interessante, porque lembro-me quando há uns anos começámos a falar da possibilidade de fazer atendimentos recorrendo a plataformas como o Meet, como o Teams, etc. Havia alguma relutância, mas será que as pessoas vão aceitar isto bem ou vão ver aqui uma barreira? E percebo, porque estamos a falar aqui de questões sensíveis, designadamente quando, por exemplo, estamos a prestar apoio psicológico, a barreira do ecrã podia ser complicada. Mas eu acho que isso, de certa forma, hoje já se normalizou e, portanto, é também uma forma muito positiva de chegarmos às pessoas e também termos contacto visual com pessoas, mesmo em concelhos em que não conseguimos estar presente fisicamente. O contacto visual é importante quando se fala com uma vítima? É extremamente importante. O contacto visual, a linguagem corporal diz-nos muito. Percebermos que, apesar do discurso, se fecharmos os olhos e ouvirmos só o discurso é aparentemente tranquilo, organizado e, portanto, nos pode fazer pensar que aquela pessoa está minimamente bem, mas depois se olharmos, por exemplo, para um movimento das mãos mais nervoso, para uma postura corporal também mais ansiosa, ajuda-nos a compreender. E não sou da área de psicologia, portanto não gosto de entrar muito por aqui, mas independentemente da área de formação, o técnico de apoio à vítima tem um bocadinho esta sensibilidade também treinada, claro, que nos ajuda a perceber um bocadinho melhor o estado em que a pessoa que está à nossa frente se encontra. Frederico, quando é que o V de vítima se transforma num V de vitória? É difícil responder essa pergunta porque cada vítima tem as suas pretensões, todas elas legítimas. Não é? Para algumas vítimas e para muitas vítimas, a vitória pode ser recuperar a sua paz, recuperar a sua tranquilidade. Quem lhe fez mal a deixa em paz. Para outras vítimas pode ser ver a pessoa que lhe fez mal punida. Para outras vítimas pode ser uma compensação financeira, por exemplo, que às vezes tendemos a desvalorizar, sobretudo quando falamos crimes contra as pessoas, porque nos crimes contra o património é mais fácil percebermos a necessidade da vítima de ser ressarcida, não é? Mas mesmo nos crimes contra as pessoas, ou seja, que não têm este impacto financeiro imediato, esta questão da compensação pode também ser muito importante e a vítima pode necessitar desses valores, por exemplo, para poder fazer algum tipo de terapia, para poder recuperar algum tipo de ajuda,
que não tem condição. Portanto, o V de Vitória, voltando ao início da questão, varia muito de vítima para vítima e há que respeitar, eu como dizia há pouco e repetindo agora, um dos pilares da nossa intervenção é a autonomia da vontade da vítima. Portanto, mesmo que o técnico a quem a vítima está a verbalizar aquilo que pretende, interiormente até possa não concordar e dizer não, esta não é a melhor solução para si, não seria este o caminho que devia seguir, mas isto é o que o técnico pode pensar, mas deve pensar e guardá-lo para si, porque a função do técnico é ouvir a vítima e ajudá-la a prosseguir aquilo que, na sua autonomia, é para ela as melhores soluções e o melhor desfecho para a sua situação. Frederico Marques, muito obrigada pelas suas explicações e por nos mostrar as vítimas e como é que as vítimas se comportam. Quanto a nós, até uma próxima conversa.